Quando hoje ouvimos a carta de São Paulo a Filemon, quais são as circunstâncias dessa carta? São Paulo estava na prisão e na prisão ele conheceu um rapaz chamado Onésimo, que por acaso Onésimo tinha fugido da casa de Filemon. E aí então São Paulo aproxima-se, torna-se amigo, tanto é que na carta ele chega a dizer: que bom se você pudesse ficar aqui comigo, mas você tem que voltar lá para a casa de Filemon. E ainda São Paulo vai deixando traços de muita ternura. Ele diz assim: estava aqui Onésimo, cuidou de mim, e agora estou enviando ele. Receba-o como recebesse meu próprio coração, não mais como uma pessoa qualquer, mas também irmão nosso. Então, as circunstâncias de Paulo, a gente pode dizer que são muito adversas. Primeiro, que ele está na prisão, mas a carta começa: eu, prisioneiro no Senhor. Então, São Paulo já nos dá a primeira lição, ou seja, nós não devemos regrar a nossa vida segundo as circunstâncias. Às vezes, nós olhamos o trabalho, as condições de família, os nossos amigos e começamos a murmurar: ah, se fosse assim, ah, se fosse desse jeito. O que São Paulo nos ensina? Mesmo na prisão, ele podia estar reclamando do excesso de umidade, da comida que não é boa, das situações de sofrimento, mas nada disso. Eu, prisioneiro do Senhor. Ele não era prisioneiro das circunstâncias, ele era prisioneiro do amor de Deus. É isso que devemos pedir a Deus: Senhor, que eu saiba tornar-me prisioneiro de Ti, que meu coração esteja inteiramente em Ti. Então, assim, quando nós começamos a reclamar e murmurar, nós demonstramos imaturidade humana, porque a pessoa que reclama de tudo, de todos, é uma pessoa imatura e, ao mesmo tempo, demonstra que não tem a liberdade dos filhos de Deus. Então, é isso que São Paulo dá como primeira lição. Segunda lição: São Paulo, oportunamente, ele aproveita aquele momento para assim conhecer Onésimo e o convertê-lo, tornando cristão. Então, assim também, a exemplo de Paulo, sejamos oportunos. Aonde estivermos, façamos amigos, para que eles se tornem amigos de Cristo. Então, assim, isso é muito importante. Enquanto a gente não chega no lugar com o coração todo, a gente não faz amigos. Quantas vezes a gente está em algum lugar reclamando e até mesmo praquejando contra aquele lugar, ao invés de dizer: já que estou aqui, vou fazer amigos e vou fazer com que esses amigos se aproximem de Cristo. E a terceira lição, que na carta a São Paulo não obriga Filemão dizendo: agora ele não pode ser mais seu escravo, agora ele vai ficar aqui comigo. Nada disso. Não quero te obrigar em consciência, mas eu quero te sugerir, ou seja, apontar. Quem sabe você possa acolhê-lo, mas não mais como um simples escravo, mas também como teu irmão. Então vejam, filhos e filhas queridos, prisioneiros de Cristo, a liberdade dos filhos de Deus, nosso coração unido ao Senhor. Quando chegamos no Evangelho, tem uma multidão atrás de Jesus. Imagine vocês que Jesus tinha um grupo de 72 que ele separou e mandou que eles saíssem. Se 72 ele confiou imediatamente, essa turma devia ter uns 300 ou 400 pessoas andando com Jesus. Nessa igreja aqui, nesse momento, nós somos em torno de 300 pessoas. Imagine essa multidão andando para lá e para cá atrás de uma pessoa. De repente, Jesus para e diz a eles, chamando a advertência, advertindo. Por quê? Jesus não quer bando. Jesus quer pessoas que compreendam o seu projeto, o siga e se tornam obedientes a Deus. Então nós não podemos ser bandos. Infelizmente, às vezes a gente se torna isso. Quantos entre nós, por exemplo, têm uma fé dúbia? Ah, padre, eu gosto muito do Espiritismo, as coisas que dizem lá. Olha, não tem nada a ver. Está no bando. Ou quantos que vêm à missa anos e anos seguidos e mesmo assim continua repetindo as palavras do sacerdote durante a missa? Quantas e quantas pessoas que não sabem nem mesmo entender o credo, ou seja, as pessoas estão dentro do bando, não são conscientes da fé, não crescem na fé. Então Jesus não quer esse tipo de pessoa. Por isso então que ele vai indicar 4 coisas para que não sejamos apenas do bando, mas que sejamos
verdadeiros seguidores de Cristo, Cristo mesmo. Primeira coisa, Jesus olha para as relações familiares. Nas relações familiares, elas são regidas pela justiça, o que é justo, e também pelo dever. Ou seja, nós devemos ter relações de cuidado com os nossos pais. É justo que a gente separe tempo para eles e é justo também que a gente possa, inclusive, de nosso dever, cuidar deles. Assim, em relação aos irmãos, que os laços de sangue impõem sobre nós um dever e também uma justiça. Mas atenção, Jesus diz: desapega. O que significa o apego? É quando eu começo a transformar as relações familiares tão rígidas e às vezes reflexo do meu prazer, ou seja, colocar as pessoas todas sob o meu poder, que eu não as torno livres. É complexo isso. Então Jesus não está querendo dizer abandone, mas atenção com os apegos. Quando eu estava na Itália, normalmente as mulheres reclamavam na confissão dizendo assim: meu esposo é um mamone. E depois eu perguntei ao pároco, Dom Nedson, o que é um mamone? Um mamone é aquele sujeito que é adulto, já casado, mas quem manda nele é a mãe. Então ele fica enfiado na casa da mãe. E pior, a sogra entra na casa da nora como se fosse a casa dela. E é um inferno na vida de certas mulheres lá, de tão grave que é isso. Tanto é que tem um nome próprio, mamone, ou seja, homens que obedecem às suas mães. Isso daqui é terrível para uma relação familiar, ou seja, não há liberdade. Então Jesus está dizendo, desapegue. Nós temos uma hierarquia na relação matrimonial. Em primeiro lugar, o esposo e a esposa. Em segundo lugar, os filhos. Mulheres são os filhos, viu? Segundo lugar. Porque às vezes a gente pergunta às mulheres, quem é mais importante na sua vida? Ah, são meus filhos. Está errado. E normalmente os meninos ficam todos destruídos. Porque não é esse amor exclusivo do pai e da mãe que vai fazer alguém virar gente. É o amor entre o casal, o pai e a mãe se amando, os filhos olhando para eles entendem como eles devem amar e como são amados. E por isso então vão olhar para outros, né? Outro dia meu afilhado estava aprontando com a mãe e disse a ele, ele é pequenininho, essa daí é do seu pai, você quando crescer você arruma uma para você, porque ele estava meio querendo que a mãe fosse só dele. Então, para dizer assim, é preciso desapegar. Então, essa hierarquia é muito importante. Em primeiro lugar, o esposo e a esposa, depois os filhos, depois o trabalho. Mas tem uma outra lista que a gente não pode perder de vista, para sermos bons cristãos. Missa dominical, confissão frequente e oração cotidiana. Então, isso daqui não funciona se isso aqui não estiver presente. Assim, eu não tenho missa na minha vida, oração cotidiana e confissão frequente, até essa hierarquia aqui se perde. Então, Jesus está dizendo, ama, isso que ele quer que a gente entenda. Ame aqueles que são da sua família com o meu jeito e meu coração. Segunda coisa que Jesus vai dizer, toma a tua cruz e vem atrás de mim, se você quer ser meu discípulo. Tomar a cruz não é pensar nos meus sofrimentos, mas pensar no amor de Deus. Vejam Jesus de braços abertos aqui, acolhendo todos nós. Amor apaixonado. Veja Cristo com seu lado aberto, coração ferido em chagas de amor e paixão por todos nós. Portanto, quando a gente olhar para a cruz, é a gente pensar assim, eu tenho que me apaixonar pelo bem, pela verdade ou pelo bem das pessoas. Aí sim serei seguidor de Cristo. Então, se eu ficar pensando, minha cruz, meu sofrimento, minha dor de cabeça, minha falta de saúde, aquele problema, olha, isso não é cruz. Isso não é cruz. Cruz é amar como o Senhor amou. Aí sim seremos seguidores de Cristo. Terceira coisa, Jesus vai dizer, sejam previdentes. Vejam, alguém vai construir uma coisa, começa e no meio do caminho não dá conta. Aí o pessoal passa e começa a rir. Ou seja, faltou previdência, faltou organização, saber se dava conta. Amanhã, segunda-feira, padre, eu vou começar a minha dieta. Dia 8 de setembro, na atividade de Maria, e aí faz aquele negócio, explica para todo mundo, vou começar minhas atividades físicas. Quando chega na quarta-feira, alguém de casa olha para a pessoa e diz,
Cadê sua dieta? Olha o tamanho desse pão. Cadê sua atividade física? Está aí deitado nessa cama. Começa a rir da gente. Ou seja, não fomos previdentes. Não coloquei os meios necessários para realizar aquilo que eu pretendia. Então, para ser discípulo de Jesus, primeiro Jesus quer dizer a gente, não seja ridículo não, porque se começar a rir de vocês, estão rindo de mim. Então Jesus tem vergonha, né? Então se a gente vê alguém, um cristão, coitado, né? Sobretudo nós católicos, né? Somos mal vistos, né? Como se a gente fosse gente frouxa. E a quarta questão, Jesus vai dizer, quer ser meu discípulo? Se um homem, se um rei, vai entrar em guerra com outro país, tem 10 mil, outro tem 20, ele não é estúpido, vai lá negociar as condições de paz. Então, o que Jesus quer que entendamos para que sejamos seus discípulos? Prudentes, que a gente reconheça as nossas forças. Atenção para isso. Tem gente que pensa que força é ser valente. E o valente é sempre burro, porque sai dando soco e acaba se machucando. Enquanto que a prudência diz, meça as suas forças, mas como que é que a gente mede força? Conselhando com as pessoas, vida de oração. Será que eu dou conta? Será que posso fazer isso? Queridos homens, sobretudo homens, nós às vezes somos obtusos, ficamos fechados, não conversamos com os amigos, começamos a fazer burrada de tudo quanto é jeito. Falta de humildade masculina, que às vezes acha que não, eu resolvo, eu dou conta, e não trata nem, não abre o coração para ninguém. É um homem vencido, é um homem que não vai para frente por falta de humildade, por falta de prudência, por falta de conselho, daqui a pouco a gente vê matrimônios ruindo, pessoas que não conseguem mais amar as suas esposas. Por quê? Estão se entregando à falta de humildade. Infelizmente, essa é uma doença masculina. As mulheres se confiam, falam entre si, buscam ajuda, mas os homens, infelizmente, nós homens, infelizmente, achamos que falar com os outros é fragilidade e, portanto, estou me expondo e, portanto, vem as tragédias da vida. Quer ser discípulo do Senhor? Conversa, seja prudente, abra o teu coração, pede ajuda a quem você confia, para que assim então sejamos seguidores de Cristo. Então vejam, filhos e filhas amados, sermos seguidores de Jesus não se trata de competência bíblica, não se trata de competência catequética, não se trata de se misturar somente nas coisas de igreja. É uma competência humana, previdência, prudência, paixão e saber amar as pessoas que o Senhor nos confiou. Eu, prisioneiro do Senhor, sejamos livres. Coloquemos todo o amor em nosso Deus. Amanhã, 8 de setembro, nascimento de nossa querida Mãe Maria. Nós vamos rezar a missa às 18 horas e depois da missa, a Igreja Paróquia providencia o bolo e o refrigerante. E vocês tragam docinhos para que a gente possa lá no salão nos alegrar como filhos de Maria.